Bem, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Ou bom dia, ou boa noite, né? Eu não sei que horas vocês irão assistir esse vídeo, mas é o seguinte, segundo ano, nós iremos falar de pronome, né? O que seria pronome? Pronome é uma classe gramatical, ou que os professores vão chamar de classe morfológica. É a mesma coisa, professor? Você pode falar tanto classe gramatical quanto classe morfológica, que serão a mesma coisa. Então, no caso, qual é o conceito do pronome, né, gente? Qual é a classificação geral de um pronome? O pronome ele vai ser uma classe gramatical que vai substituir o substantivo ou uma outra classe gramatical, né? Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, nós temos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais de tratamento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Um exemplo que o livro de vocês, na página 403, está dando, né? O homem supõe que é superior à natureza, por isso o homem destrói a natureza, sem pensar que a natureza é essencial para a vida do homem. Gente, quantas repetições, né? Muitas repetições, né? Então, olha quantas vezes nós estamos repetindo a palavra homem. O homem, uma, duas, três vezes, né? Quando eu falo a vida do homem, eu tenho de mais o homem, que é uma contração. Então, 3 vezes, gente, isso esteticamente vai poluir o seu texto, vai poluir a sua escrita. A gramática normativa, é claro que ela vai condenar. Para isso, nós usaremos os pronomes, para substituir, né? Então, aqui, o homem supõe que é superior à natureza, por isso ele a destrói. Olha que bonito, gente. Sem pensar que ela é essencial para a sua vida. Ficou bonito, esteticamente, né? Ficou gramaticalmente correto, e assim nós evitamos a colocação indevida de substantivos, né, por mais de uma vez. Então, olha só, turma. O que seria o pronome? É a palavra que substitui o substantivo, no caso o nome, acompanha um nome, né, determinando, limitando o sentido dele, substitui segmentos textuais, né, partes de frase, inteiras ou conjunto de frases. Então, no caso, como eu já falei antes, o pronome ele está dentro de 6 conjuntos, né, dentro da classificação dele. São os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento. Aí vem o outro, que é o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome indefinido, o pronome relativo e o pronome interrogativo. Né? Então, no caso, ele vai servir para estruturar a frase, certo, gente? Estruturação de texto. No caso, nós devemos utilizá-los de forma adequada, a modalidade culta do nosso idioma, que é a língua portuguesa, ao escrever ou falar empregando essa variedade linguística, compreender melhor que os pronomes são essenciais para a articulação entre as partes do texto. Assim vai ajudar na coesão textual. Se você ficar repetindo muitas vezes as palavras substantivos e substantivos inúmeras vezes, ao invés de substituir por pronomes, vai fazer com que o seu texto fique incoeso. E sem falar também que vai ficar claro, né, turma? Então, olha só, os pronomes pessoais, né? No discurso, o ato linguístico da comunicação realiza-se por meio de relações que se estabelecem entre um emissor, um receptor, um assunto. Opa! Está havendo comunicação, você precisa falar com alguém, dialogar. Então, existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, né, gente? Então, leia como exemplo este diálogo entre o garotinho Calvin e Suzy, colega da escola dele. Oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Eu levei a tarde toda nele, e você? Bem, quando você sabe tanto quanto eu, não leva tanto tempo. O meu levou uns 15 minutos. 15 minutos? Deixe-me ver. Acho que você não tira a nota mais alta desta vez, Suzy. Leia e chore. Morcegos, os grandes insetos dos céus. Repare na capa
de plástico profissional. Morcegos não são insetos. Opa! Olha, ainda tem piada, né, gente? Chamar morcego de inseto não é brincadeira, não, né? Estudou aula de ciências, né, de zoologia, na biologia, para quê, né? Cheguei a falar isso, que morcego é inseto. Viu a questão da colocação? Então, no caso, o emissor foi o Calvin, a primeira pessoa, aquele que iniciou a conversa, né? Que está estabelecendo comunicação. Quem é o segundo, a segunda pessoa? A Suzy, que é a receptora. Já o assunto, que é o trabalho, está em terceira pessoa. Eu levei a tarde toda nele e você. Agora vocês reparem que mudou o emissor, né? Quem é a primeira pessoa? É a Suzy. Né? Já a segunda pessoa é o Calvin, que está agora como receptor. O assunto é a terceira pessoa, que é o trabalho. Veja uma frase antes. Oi, Suzy, você escreveu o seu trabalho? Então, quem começou a abordar, né, foi o Calvin. E a Suzy começou a ouvir. Então, o que seriam os pronomes pessoais? São pronomes que, num ato de comunicação, representam as três pessoas do discurso. Então, vamos lá, gente. Eu, tu, ele ou ela, primeira pessoa do discurso, né? No caso, no singular, nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, eles ou elas, terceira pessoa do plural. E aí também vão entrar os pronomes oblíquos, né? Mim, me, comigo, nos, conosco, te, ti, contigo, o, a, se, si, consigo, lhe, vos, convosco, os, ai, se, si, consigo, lheis. O, a, se, si, consigo, lhe, os, ai, se, si, consigo, lheis, no caso, a terceira pessoa, né, do plural. Então, olhem só, gente, é importante nós ressaltarmos, né, sobre a questão. Tu falaste com ela ontem, é a segunda pessoa do singular. Né? Tu falaste com ela. Você falou com ela ontem. Olha só, você, gente, você é pronome de tratamento. Só que quando nós usamos o você, principalmente nós cariocas, nós não vamos falar você falaste, nós vamos falar você falou. Ou seja, o verbo vai estar em terceira pessoa, mas o você é segunda pessoa. Ok? No caso, aí é uma variante da língua, né? Uma coloquial, bem popular, né? Porque o carioca, ele ainda fala assim, tu pesquisou. O carioca, ele não fala tu pesquisaste. O carioca fala tu pesquisou, tu foi. Tá errado. Dentro de uma variedade culta, sim, mas numa variedade coloquial é permitido. Agora, a forma voz, né, gente? Quase não se usa mais voz. Onde você vê o voz? Eu acredito que na missa o padre usa muito voz, a segunda pessoa do plural. Já repararam isso? Os textos religiosos, textos mais formais, usam muito voz, né? Gente, as pessoas estão muito usando o agente, né? Agente separado, porque o agente junto é o espião, né? A Sara lá do Big Brother. Então, agente separado, eu vou concordar com vai. A gente vai. Eu não vou concordar, a gente vamos. A gente vai à escola hoje? Opa, é coloquial? Tá correto? De uma forma coloquial, sim. Você não pode falar a gente vai dentro de um registro formal. E muito menos e nunca, em tempo algum, a gente vamos. Porque aí vai ser contaminação sintática e a gramática não permite esse tipo de contaminação. Ok? E aí, gente, vem até uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas vão falar, para eu estudar, acho que eu já até falei isso com vocês, né? Para que esse livro? É para eu estudar, porque pronome reto é núcleo do sujeito. E as pessoas falam, é para eu estudar, aí outras pessoas falam, para mim estudar. Não, para mim estudar não é louvável, porque mim é pronome oblíquo, e pronome oblíquo não é núcleo do sujeito. Os núcleos do sujeito sempre serão pronomes pessoais do caso reto. Gente, olha só, aqui tem uma parte super interessante da gramática, né?
onde ele fala... Gente, tem os problemas de tratamento. Vossa Majestade, né, que no caso é reis, rainhas, imperadores, imperatrizes, Vossa Alteza, príncipes e princesas, Vossa Excelência, que é a autoridade, Vossa Santidade, são papas e bispos. Mas vamos ver o eu e mim, o tu e ti. Você já viu como as pessoas dizem? As pessoas falam assim, sabe qual é a diferença entre eu e você? Essa construção está errada, gente, porque quando tem a preposição entre, eu tenho que falar, sabe qual é a diferença entre mim e ti? Estão compreendendo como funciona? Mas a gente fala como? Sabe qual é a diferença entre eu e você? Está errado. Sabe qual é a diferença entre mim e ti? Ok? Ok, né, gente? Vamos lá, segundo ano. Deixa-me ver. Deixa-me ver aqui. Ó, tá dizendo aqui, né? Nunca concordou com elas, né? Quando fazia parte do grupo Variedade Culta Popular. Ontem de manhã convidei-a às. Não vai ocorrer isso na língua popular, né, gente? Agora, olha só, tu, te, ti, contigo, né? Uniformidade de tratamento, né? Você, o a, lhe, se, consigo. Gente, lembra do pronome reflexivo das rodas verbais, né? Nas rodas verbais, eu falo assim, penteou-se o cabelo. Ela praticou a ação de pentear o cabelo e ela também recebeu a ação de ter penteado o cabelo, né? Então, eu tenho o quê? Um pronome reflexivo. Como que esse pronome vai acontecer, né, na referência do interlocutor, na coesão? É importante ficar claro que eu não participarei da reunião sem ser convidado. Naquele tempo, tu vivias muito apegado a teus irrealizáveis sonhos e adolescentes. Gente, agora nós vamos falar de anáfora e de catáfora, que está mais voltado para o pronome dentro do texto. Como a gente vai usar o pronome dentro do texto, né? Então, vamos entender o que é isso. Existem formas de pronomes pessoais, de terceira pessoa, que fazem referência a elementos textuais, nomes de pessoas, coisas, fatos. Eu sei que fala assim, ó, Isabelle foi à escola, ponto. Ela estava cansada. Esse ela eu estou me referindo a quem? A Isabelle, né? Então, no caso, nesse tipo de... Então, tem a anáfora e eu tenho a catáfora. Vamos entender a questão da localização do pronome na frase, no texto, né? Sou fascinado pela beleza da milenar cidade espanhola de Toledo. Nunca visitei, por isso ela faz parte dos meus sonhos de turista. Olha só, quando eu uso o a e o ela, eu estou me referindo à cidade espanhola de Toledo. Só que o referente à cidade espanhola de Toledo, ele já vem na frente do texto. Ele já está me dando uma referência. E quando eu falo o ela e o a, os pronomes estão vindo depois. Só que eu sei que esse ela e esse a está se referindo à cidade espanhola de Toledo. Estão conseguindo entender? Então, aqui é um caso de anáfora, tá? Agora eu vou para a catáfora. Ó, este ano, elas vieram impiedosas. Elas. Eu estou falando de quem? O elas está vindo na frente, que é o pronome. Arrasaram cidades, destruíram casas, rodovias, geraram vidas, mataram sonhos. Foram as chuvas mais intensas dos últimos 10 anos. O elas aqui são as chuvas. Só que o pronome está vindo antes. E o que eu estou me referindo está vindo depois que são as chuvas. Então, aqui eu tenho um exemplo de catáfora. Ok? Gente, pronome possessivo, né? Se refere aos substantivos para indicar a ideia de quê? De posse em relação às pessoas do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então, eu, tu, né? Quer dizer, eu, tu não. Meu, meus, minhas, teus, tuas, tua, seus, suas,
seus, suas, nossos, nossas, né? Vosso, vossos, vossas. Então, vamos lá, turma. Os pronomes, por sua função de substituir outros elementos textuais, nomes, expressões, enunciados, constituem uma classe de palavras fundamental para o estabelecimento das relações de coesão textual e, consequentemente, de sentido de um texto. Isso significa que, para compreender um texto, é necessário, entre outras coisas, identificar adequadamente as relações de referência estabelecidas pelos pronomes. Considerando tal característica das palavras dessa classe gramatical, leia esta tirinha humorística. Aquele rato roubou um biscoito. Vai pegá-lo, Garfield? Peguei. Chama-se referente ao elemento textual, palavra, expressão e frase a qual o pronome se refere. O referente do pronome oblíquo do segundo quadrinho é o mesmo para John e para Garfield? Não, né, gente? Para John, o referente de Lô é o rato. Vá pegar o rato. Para Garfield, é biscoito. Vai pegar o biscoito. B. Antes de ler e observar o terceiro quadrinho, que substantivo leitor toma como referente do pronome Lô? Com base em que informação do mundo real ele é induzido a pensar assim? Bem, tal como o John, o leitor toma como referente do Lô o substantivo rato, né? Uma vez que o conhecimento pragmático do leitor lhe diz que os gatos geralmente costumam pegar ratos e não biscoitos, né, gente? Aí tem um pouco de humor, né? Um pouco de comédia nessa construção também, né? Na crônica A Cordialidade Familionária, o escritor Contardo Caligares analisa o comportamento pretensamente cordial de determinadas pessoas que frequentam restaurantes. Leiam 2 fragmentos desse texto. Se julgou oportuno comentar com os alunos que Contardo Caligares, nascido na Itália, é um psicanalista que também atua como colunista do jornal Folha de São Paulo, desde o fim da década de 1990. É autor de livros que tratam de assuntos culturais e contemporâneos, tais como O Conto do Amor, A Adolescência, Cartas a um Jovem Terapeuta, dentre outros. Então, número 1, gente. Por que diabos nesse restaurante paulista sigo achando que uma parte dos meus vizinhos são vulgares a ponto de me causar mal-estar? Meu mal-estar tem a ver com a maneira amigável como eles tratam os garçons. Na verdade, quanto mais eles parecem cordiais, mais eu acho eles vulgares. 2. Já foi notado várias vezes que a cordialidade nacional é uma pantonima comunitária que quer esconder a crueldade das diferenças sociais. Uma maneira de amenizar a contradição social para deixá-la por mais tempo irresoluta. Relativamente a algumas formas de pronomes pessoais presentes nesses textos, responda aos itens A e B. No trecho 1, o pronome eles é empregado 3 vezes. Nessas 3 ocorrências, o referente desses pronomes é o mesmo? Sim ou não, gente? Sim, justifique. Nas 3 ocorrências, a forma eles retoma o termo uma parte dos meus vizinhos. B. Comparando os trechos 1 e 2, observa-se que o cronista, no que diz respeito às formas pronominais, não teve a preocupação de manter o mesmo nível de linguagem. Ora emprega a variedade coloquial popular, ora a variedade culta. Transcreva os 2 fragmentos que, se comparados, comprovam essa afirmação. É esse aqui, né, gente? Mas eu acho eles vulgares. No caso, eu acho eles. É uma variedade coloquial popularíssima. E amenizar a contradição social para deixá-la por mais tempo. Ou seja, eu tenho uma variedade culta, eu tenho dois polos, 2 extremos, né? Eu tenho o coloquial popular e eu tenho a variedade culta. Como seria redigido na língua coloquial o fragmento em que o cronista empregou a norma culta? Bem, amenizar a contradição social para deixar ela por mais tempo. No caso, seria na linguagem coloquial, né? E depois, como seria redigido na norma culta o fragmento em que ele optou pela variedade coloquial, mas eu os acho vulgares.
ou mas eu acho os vulgares. Eu mudei o que estava formal, eu coloquei no coloquial, e o que estava coloquial, eu coloquei no vulgar, no formal. Terceiro, leia esta tirinha humorística. Gente, todos os meus alunos reclamam dessa tirinha. Toda hora cai isso. Vamos massacrá-los. Vamos! Vamos arrasar eles. Vamos, olha isso, massacrar, depois vamos arrasar eles. Primeiro, vamos massacrá-los, né, linguagem formal, depois vamos arrasar eles, linguagem popular. Mas antes, vamos acertar o pronome. Que bom, né? Ainda bem. O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto. Em vez de pronome oblíquo, de acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Então, a letra B de bola. O trecho a seguir foi extraído do artigo Justiça, as formigas, publicado em uma revista. Algumas árvores, como a do pequi, típica do cerrado, atraem as formigas por conta do néctar das flores. Ali, eles exercem o papel de defensores ao atacar outros insetos nada benéficos, como as lagartas. Considerando o sentido geral do trecho, é correto afirmar relativamente ao pronome destacado que, na preparação do texto, houve um pequeno erro de digitação, pois o pronome estabelece coesão anafórica com formigas, o que exigiria a forma feminina elas. E no caso foi eles, né, gente? 5. Eles são 200 mil brasileiros. A maioria tem mais de 4 anos de idade, todos têm menos de 19. Nenhum mora em casa, nenhum mora na rua. Estão escondidos em orfanatos espalhados por todo o país. Ninguém os conhece porque não incomodam, não fazem rebelião, nem suplicam esmolas. São personagens invisíveis de uma história jamais contada. Os órfãos brasileiros são órfãos de pais vivos, desculpem, homens e mulheres que maltratam os filhos, porque também já foram maltratados pela miséria, pelo desemprego e pela doença. Deixam seus meninos com a promessa de voltar, mas nunca retornam. Cerca de 40% das famílias jamais apareceu na instituição. Considere os pronomes pessoais destacados no primeiro parágrafo que responde os itens de A a C. As duas formas estabelecem coesão catafórica, isto é, elas têm como referente um elemento textual que vai aparecer mais à frente no texto. Então, escreva esse referente, gente. O referente dos pronomes eles e os, a expressão os órfãos brasileiros, né? B. Que tipo de reação as autoras do texto procuram criar no leitor com antecipação dos pronomes? Bem, gente, esse recurso, o pronome pessoal como elemento catafórico, é eficiente para criar maior expectativa e aguçar a curiosidade do leitor em relação ao que você vai dizer, né? Prendendo, assim, sua atenção. Isso ajuda a motivá-lo a prosseguir na leitura para localizar mais à frente o referente do pronome. Tiveram isso, gente? Leu e ficou curioso para saber quem era? C. Porque, embora o referente das formas destacadas seja o mesmo, as autoras precisaram empregar duas formas pronominais distintas para estabelecer a relação de referência. Gente, as funções sintáticas são diferentes, né? No primeiro caso, o pronome funciona como sujeito, por isso emprega-se a forma reta eles, né? Já no segundo, o pronome funciona como um complemento do verbo conhecer. Por isso foi necessário empregar a forma oblíqua os. Agora, número 6. Leia este pequeno texto, O Grande Diário. Seu autor é o coronel Ernest Loftus. Ele começou a escrevê-lo em 4 de maio de 1896, com a idade de 12 anos. Terminou aos 103 anos, em 7 de julho de 1917, dia de sua morte. A respeito de alguns aspectos da organização textual desse texto, assinale a afirmação incorreta. Qual seria aqui, gente? Seria a letra E, né? Os possessivos seu e sua têm o mesmo referente. Bem, turma, é isso, né? Na próxima aula nós vamos continuar com o estudo dos pronomes, segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo grande.